apesar de ter chegado no mundo literalmente como um ninguém, né, o cara mais feio do mundo, segundo a própria deusa, o Makoto rapidinho subiu de nível. Na real, cara, ele não subiu de nível, né, porque ele continuou lá no nível 1 dele, mas mesmo assim ele conseguiu ascender a um nível tão absurdo que chegou a ser considerado se tornar um deus, cara. E olha só, isso muda completamente a história, mano, o negócio ficou doido. Imagina, obviamente que não muda a aparência dele, mas de qualquer forma, hoje a gente vai acompanhar toda a evolução do Makoto, do início ao fim, literalmente desde quando ele nasceu e passou por poucos bocados aí quando ele tava mal, né, pequeno, até ele se tornar um cara brabíssimo. Então prepara aí, se aconchega e vem comigo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E família, cara, como sempre a gente tem que falar da vidinha do nosso Makoto. A gente vai começar literalmente desde quando ele era pequeno. A gente sabe que, pô, ele não é o primeiro filho da família, ele tem outras duas irmãs e pelo visto ele foi o mais privilegiado, né? Privilegiado, digamos assim. Acontece que como ele nasceu de pais que não eram da Terra, o Makoto nasceu como se ele fosse um isekai de fato. O problema é que a Terra jogava muita pressão em cima dele. Como assim, Minas? Eu não tô entendendo. Simples, a gente tá falando aqui de poderes, porque os pais do Makoto eles já tinham feito um acordo com a deusa que ela tiraria algo deles no futuro em troca deles irem lá pra Terra. E acontece que esse algo era o Makoto, então automaticamente quando ele nasceu, ele ganhou poderes aí. Então o Makoto já era um cara poderoso. Só que, depois que ele ganhou esses poderes dele, o nível de poder mágico do Makoto começou a subir para níveis absurdos. E aí a pressão dele estar num lugar que não suportava esses poderes, porque não existia poderes na Terra, fez com que ele ficasse doente. Basicamente, a Terra não tem magia e não tem proteção divina como os outros mundos paralelos ali, e acabava sendo considerado o mundo mais difícil para se viver nesse ponto. Então o Makoto, sendo uma criança doente, além disso, né, num mundo cruel que ele vivia, começando a sobrecarregar ele ainda mais, com essa doença isso tudo fez com que ele acabasse encontrando a morte várias vezes. Encontrando entre aspas, tá? Porque na verdade ele passou por um procedimento de quase morrer várias vezes, o que explica por que ele não sente nada, por exemplo, sobre a vida ou o material. Ele já falou isso, mas quando ele matou aquela mulherzinha lourinha lá na primeira temporada, tá? Quando ele era criança, no caso, ele não tinha o mínimo de noção sobre nada, ele não se apegava a nada. Por isso que ele estava tão indiferente quando se tratava do sustento daqueles que consideravam a sua família. E em uma dessas experiências que ele foi quase morto por conta da doença dele, foi onde ele encontrou um curandeiro lá, né? Um cara sobrenatural que veio do Isekai pra Terra. E essa pessoa examinou ele e descobriu que todas as linhagens de magia que existiam, ele tinha. E outro detalhe, acabava que ele ficava entoando feitiços de cura quando ele estava inconsciente. Mas isso não ajudava ele, porque ele era muito fraco. E um pouco de magia não ajudaria em absolutamente nada. Então ela fez o seguinte, falou com os pais dele e decidiu cortar a magia do vento dele e as habilidades mágicas de cura também e redirecionar essas duas para fortalecer o corpo do Makoto. Pensando nisso, era como se ele estivesse sacrificando duas habilidades mágicas para ter feitiços de fortalecimento sempre ativos para ele. E isso só para que ele pudesse sobreviver, tá ligado? A partir daí, ele perdeu a capacidade de usar a magia do vento e a cura também, porque foram retirados em si mesmo. Tanto que o anime mesmo, a gente nunca vai ver ele usando a cura em si mesmo, ou a magia do vento não rola, tá? Mas isso não quer dizer que ele não possa ser curado, tá, meus amigos? Ele pode ser curado sim, por outras pessoas. Inclusive, ele já foi curado depois da batalha contra a Sofia lá pela Miyu Tomoe, já foi curado pelo Shiki, mas beleza, voltando aqui pro passado dele lá, cara, o Makoto ainda assim, depois de ser curado, ele cresceu, foi se adaptando à vida normal na Terra, e o que a força física dele foi aumentando cada vez mais, o poder mágico dele também continuou aumentando à medida que ele ia ficando mais velho, só que aí ele começou a se aprimorar, ele foi estudar engenharia do tiro com arco lá, que inclusive é a grande paixão dele agora, a gente vai falar disso já já, só que além disso ele treinou Kendo, Judô, Karatê, entre vários outros tipos de artes marciais. E detalhe, não foi só um aprendiz não, cara, uma pessoa comum não. O Makoto realmente se tornou um cara muito forte e muito bom em todas as artes marciais. Pô, o judô, mano, um exemplo, né? Ele começou a ter um vislumbre ali do judô quando a irmã dele usava ele como se fosse um boneco pra praticar, tá ligado? E ele começou a aprender a partir daí. Então acabou que ele pegou a manha e depois foi melhorando e tal. Só que quando ele entrou pro tiro com arco, cara, foi quando ele viu a precisão dele absurda. Aí a gente vê pela primeira vez que o tiro com arco
ele tem 100% de chance de acertar o alvo. Literalmente o Makoto nunca erra. Isso é impossível pra ele. Até a descrição do Tsukuyomi pra isso aí era uma habilidade que o Makoto tinha capacidade de focar o suficiente, se concentrar e acertar o que ele quisesse. Essa capacidade acabava até por ultrapassar os limites físicos do próprio mundo. Só que o Makoto não sabe dessa parada. Então por conta disso ele acabou que nunca deixou de usar essa habilidade que ele tanto ama lá no dojo, onde ele tá indo muito bem. Inclusive, meu bom, Daikokuten, que é um outro deus que a gente também vai falar pra frente, né? Ele falou que isso eventualmente se tornaria uma lei física ou uma habilidade de nível conceitual, que não tem um nível de precisão para que essa habilidade não possa alcançar, sacou? Então assim, é outro patamar. Lógico que vai melhorando e aprimorando conforme ele melhora também nesse mundo novo, e a gente vai falar sobre isso. Então, a partir disso aí, o Makoto foi lançado para o outro mundo automaticamente pela deusa, e quando ele encontrou com ela, aí nós já vemos uma parada diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Tomoki e com a Hibiki, porque o Makoto ele não recebeu os poderes da deusa no momento que ele chegou lá, quando ele veio para esse mundo. Ele já tinha os poderes antes. Os outros heróis que tiveram que receber, né? Porque eles meio que foram improvisados pela deusa. Só que acabou que isso aí não ia adiantar muito mais não, cara. Porque o Makoto foi jogado fora, né? Descartado pela deusa de qualquer jeito por ele ser feio. Que de feio eu não sei o que ele tem. Mas aí ele encontrou o famoso Tsukuyomi, cara. Que era o deus da terra, onde deu pra ele a bênção lá, né? Assim o Makoto despertou o Sakai. Que é a habilidade que ele recebeu graças à bênção do Tsukuyomi. Que era como se fosse uma magia multifuncional. Da qual o Makoto inclusive depende bastante nessa história. E ela pode ser usada de várias maneiras, como por exemplo, aumentar a taxa de cura de outras pessoas, aumentar a força dele, percepção, entre outras coisas também. Mas ele também acaba sendo capaz de usar isso como uma arma. Como o Sakai, cara, todos os locais abaixo dele podem ser influenciados com qualquer habilidade da sua escolha, bem como também outros tipos de usos que pertencem ao Sakai como seu poder. Ele pode usar, por exemplo, duas propriedades ao mesmo tempo, quando ele usa o fortalecimento e a ocultação de magia juntos. Então assim, as combinações do Sakai dão pra ele oportunidades infinitas, tá ligado? E aqui, nesse momento, é que ele já se tornou um mensageiro de Deus, justamente porque ele já recebeu a bênção e poderes de dois deuses aí quando ele caiu no mundo. Mas, cara, como ele não entende nada de Isekai, ele não sabe ainda sobre essas magias, ele ainda não sabe nem quão poderoso ele realmente é. A questão é que ele realmente não sabe sobre os Isekais. Então, seguindo disso aí, ele acaba encontrando a Ema, que ensina o Makoto a um pouco ali de controlar a magia do fogo, e a partir daí ele encontra Tomoe, cria a Zora e também faz o contrato com ela e com a Mio. Só que vamos lá, a gente já tem uma grande mudança nos poderes do Makoto a partir desse contrato. Por quê? Quando o Makoto forma um contrato com alguém, cada vez que ele faz isso, a força dele já aumenta muito por conta dele pegar um pedaço da força dos outros. Só que quando ele vai fechar um contrato com o servo em relação ao Makoto, por exemplo, o servo ideal seria um contrato de 100 para 0, na qual o Makoto receberia tudo e tal. Só que não acontece assim, cara. Na verdade foi o contrário. Por exemplo, quando o Makoto fez o pacto com a Tomoe lá, simplesmente foi 80 para 20, o que mostra que o nível de poder do Makoto já era de 4 vezes maior do que cada servo dele. Um exemplo, né? A Tomoe já tinha menos poder do que ele naquela época, só que ele não sabia. E ela era o primeiro servo que ele encontrou, hein? Não tinha nem muita experiência ele nem nada, só tava nesse mundo. Só que ainda é importante a gente comentar aqui que isso era uma habilidade bruta do Makoto. Ele provavelmente não atingiria esse potencial todo porque o Makoto não sabia controlar essas habilidades dele. Na verdade, ele não sabia usar perfeitamente a magia, né? Podemos dizer que ele não usava de forma eficiente. Tanto que quando ele lutou contra a Mio, depois de ter a Tomoe já, ele lutou contra ela como aranha e ele desmaiou, porque ele usou toda a energia que ele tinha, energia demais. Depois disso ele acabou descobrindo que ele tinha energia mágica suficiente para se equiparar a 7 reis demônios. Então já viu, né, que ele estava crescendo muito o nível de poder, o nível de aptidão dele. Só que isso aí foi tudo na primeira temporada. Depois disso, o Makoto conseguiu desenvolver lá, junto com os anões, aquelas roupas e os anéis mágicos, que são os Draup, né, que conseguiram justamente fazer com que ele tivesse parte da energia mágica dele absorvida por aqueles anéis, para um uso posterior, por exemplo. E para deixar ele mais controlado, obviamente, em questão principalmente de não assustar as outras pessoas, porque, né, já teve gente que saiu correndo por conta de ver o Makoto do nada. Mas pra você ter uma noção, cara, um anel de Draupnir, mano, criado, ele não dava conta nem de absorver o poder que só exalava do corpo do Makoto. É tipo um cheiro, sacou? Tu passa perfume, o perfume tá exalando, é como se fosse o poder dele exalando. Então acabou que ele teve que usar 10 anéis Draupnir, um em cada dedo, e ainda 2 pulseiras Draupnir também, pra ele poder conseguir conter esse poder, que senão seria algo catastrófico.
Tanto que só o poder dos Draupnir cheios criou aquele lago lá, pô, que ele tava lutando contra a Sofia e contra o Lancer. Mas depois disso o Makoto ainda ganhou mais poder mágico. Por quê? Porque ele continuou treinando com arco e flecha. Nesse caso, esse treino dele com arco e flecha faz com que ele se concentre e a cada flecha que ele atira, o poder dele dobra. E aí lá ele recebe Azusa depois disso, que era um arco longo aí, especial, uma flecha diferente, né, criada pelos anões mais velhos, que tem as mesmas propriedades do Draupnir, porque ela armazena mana e depois de perder o poder mágico ali dentro, né, ele atira a flecha, ela sai numa parada absurda. Ela brilha vermelho, justamente como o Draupnir, né, com a capacidade de armazenar atingindo o seu limite. E quando essa flecha é disparada, o poder é liberado num instante e acaba liberando uma explosão mortal, ainda mais de perto do que o normal. Depois que ele faz então um contrato com o Shiki, que é o terceiro dele, só que aí com o Shiki, por exemplo, já é um contrato de 10-0, né, 100-0, podemos dizer assim. 100-0 por parte do Makoto, que o Makoto não pega nada do Shiki, o Shiki que pega tudo dele, tá ligado? Ou seja, algo que nem mesmo o Makoto entendeu. Ele já tá mais do que 10, mais do que 100 vezes mais forte do que o próprio Shiki. Já estava muito distante, a disparidade já era grande. Tanto que, quando a gente parte para uma luta aí contra o Lancer e com a Sofia, o Makoto, mais uma vez, ele ainda não tinha o conhecimento dos Isekais, né? Nem da magia, nem de lutar usando isso de forma eficaz. Então ele lutou usando a força bruta. Lá ele mostrou o poder puro dele, mesmo usando 6 Draupnir, né? Porque a gente sabe que ele tinha 10, só que 2 dedos dele foram arrancados pela Sofia. Então acaba que ele ficou com 6. E mais as 2 pulseiras também. Quando ele exalou o poder dele, era um poder absurdo. O cara só usou os atributos básicos de ataque nessa luta. Só poder básico, tá ligado? Contra o Lancer. E ainda cortou a espada da Sofia usando o Azusa lá dele. Fora o lago que ele criou no final. Isso ali só foi um relancezinho do poder dele. Mas o lance aqui, cara, é o seguinte. Em questão de energia bruta, o Makoto ele já conseguiria vencer a Sofia e o Lancer tranquilo. Só que ele não entendia a eficiência dessa parada. Tanto que, de novo, ele usou poder demais no último ataque dele. Criou aquele lago, mas ele desmaiou. Ele ficou muito mal por conta disso. A gente viu agora na segunda temporada Mii Tomoe curando ele. Só que, depois que ele foi curado, agora ele tá melhor, ele tá de boa. Ele foi lá pra academia Hostguard e começou a estudar a magia lá. Estudar formas mais eficientes de usar a magia. Lógico que ele não tava sozinho, né? Tinha Tomoe com ele, a Mii, o Shiki e todos os livros da biblioteca de Hostguard também, que ele foi muito pra lá pra estudar. Inclusive, ele começou a treinar para adquirir uma nova magia, uma magia chamada Criação, melhorar ainda mais essa magia que ele tem, né? O Makoto ele tem a habilidade divina da criação, que é rara, até mesmo uma habilidade entre os deuses, tá ligado? Até mesmo criar uma pequena pedra do nada pode ser considerada criação. E esse é o vaso da criação, a capacidade de dar forma concreta a uma imagem. O Makoto é isso. À medida que ele vai evoluindo, o Makoto aprende a falar, inclusive, a língua dos humans. Na real, ele não aprende, ele ganha por conta da deusa, né? É um pagamento por um serviço que ele prestou lá de salvar os heróis da guerra, então acabou que ela deu pra ele esses poderes aí. E ele continua treinando ainda mais com o arco e flecha dele. Só que olha só, de acordo com a Tomoe, quando ele estava praticando esse tiro com arco e flecha, a mente dele ficava em branco, né? Ele disse isso, até ele acertar o alvo com precisão. Isso se torna assustador, porque só de pensar nesse negócio e se concentrar o suficiente em acertar o alvo, ele acaba espalhando a sua consciência e acaba mudando a própria existência do Makoto pra tudo, só pra se concentrar. A presença dele acaba se tornando zero ou mais parecida com uma aura de alguém que morreu, tá ligado? Uma pessoa falecida. Só que quando ele solta a flecha e acerta o alvo, a capacidade de mana dele, a presença dele, dobra cada vez que ele faz isso, ou seja, aumenta a força física e a capacidade do Makoto. É mais como aumentar os seus próprios limites que se igualam ou superam a mana dos poderes mágicos de um deus. Só que o Makoto disse pra Tomoe que isso daí, fazendo com repetição, era uma parada que só acalmava a mente e o corpo dele. Pra você ter uma noção, meu amigo. E detalhe, agora ele já tá sabendo mais como que ele controla a magia e tal, como que ele usa ela de uma forma mais eficaz, né? Tanto que o Makoto luta contra o Rutia lá, né? Que é o lendário dragão verdadeiro, o mais brabo de todos, e contra os generais demônio também, na mesma batalha ali no mesmo dia, um depois do outro, e ele faz essas lutas aí sem usar todo o poder mágico dele. E depois ele acaba encontrando com os 3 deuses também, Susanoo, Daikoku Ten e Atenas, mano. Aqui é que a parada muda, porque é aí que a gente confirma que o Makoto já tá próximo de um nível de um deus. Porque ele luta contra Atenas, que é um dos deuses da guerra, né? E acaba que ele quase ganha a luta ali, né? Ele manda uma saraivada, um poder brabíssimo, que inclusive Atenas teve que fortificar o próprio corpo para aguentar um ataque super poderoso do Makoto.
Só que é aquilo, né? Ele também gastou muita energia, então acaba que ele cansa. E continuando, o Makoto também luta contra Samal, que é o deus do portão depois dela. Nessa hora é confirmado para ele mesmo que as habilidades de tiro com arco do Makoto ultrapassam o físico. É ali que ele percebe isso, e também invoca o novo poder dele, roubadíssimo, que são as luvas de prata, que são justamente as manoplas que o Makoto fez através do seu próprio poder da criação. Elas são feitas através de um método muito complexo, justamente com a ideia de quebrar qualquer ataque mágico, como por exemplo o tiro de Ruth, ou o portal de Samal. O Makoto, quando ele criou essa parada, ele botou à prova todo o poder da criação dele. Ele disse que ele desejou algo que esmagasse qualquer tipo de ataque. E se foi isso que ele imaginou, se as manoplas realmente são frutos da criação dele, com certeza elas seriam capazes de destruir esse espaço fechado, e não dá outra. É aqui que os deuses também começam a ter uma conversa aí, né, falando sobre outras coisas, por exemplo, dizendo que o Makoto, ele só tem um talento verdadeiro, e esse talento verdadeiro do Makoto não é o tiro com arco, cara. Na verdade, o talento verdadeiro do Makoto, que o Makoto percebeu quando era jovem, só que ele decidiu desviar os olhos desse talento. Além disso, o talento pro tiro com arco dele vem justamente de quebrar todas as dificuldades que surgirão na direção dele. Só que a criação é o principal talento dele. Inclusive, é o que fez ele ter criado o talento de acertar tudo, que é o chamado cheat, né, pelas irmãs Norne lá. Esse talento dele com o tiro com arco foi criado pela criação. Então assim, as outras pessoas que conseguiram começar a reescrever o seu próprio talento, em vez de criar ele, são pessoas que mudaram o mundo. E o Makoto, cara, já tá mudando o mundo. Só que essa habilidade aí dele, né, conseguir criar outras habilidades, né, outros talentos, ainda ficou meio que em segredo dele, né? Ele não sabe exatamente que foi ele que fez isso. No caso, é a habilidade mais quebrada de todas. Você pode criar tudo, absolutamente tudo. Você cria um talento de ser imortal, você vira imortal, sacou? Só que, bom, depois disso aí, ele fez um pacto com a Tamaki, foi quando ele conheceu ela, que no caso é o servo mais forte do Makoto quando a gente fala em comparação com os outros em questão de pacto. Por exemplo, o pacto com ela, com o Makoto, é 60-40, né? 40 para ela, 60 para o Makoto, o que significa que o Makoto obtém 40% do poder da Tamaki. E logo depois disso aí, ele ganhou de volta a regeneração dele. Não é como a cura que ele tinha no passado, tá? Não é a mesma coisa, mas funciona quase da mesma forma. Acontece que de alguma forma, em algum momento, o corpo do Makoto ele começou a se regenerar por conta própria. Ou seja, ele passou a nunca envelhecer e as feridas dele se curavam, recuperava, cura, tudo rapidinho, sem a ajuda dos servos dele. De acordo com os deuses, Daikokuten, Susanoo e Athena, o Makoto deveria usar esse dom para treinar suas habilidades de arco e flecha, né? Como de costume ele já treinava, presumivelmente ele logo entenderia que ele tem a capacidade plena de derrotar a deusa usando essas habilidades. Mas ele infelizmente ainda não sabe controlar isso. Então acaba que não tem como ele aprender por enquanto. Mas depois ele acaba criando um próprio poder único para ele, que é o chamado Halo Lunar, né? A lua fica totalmente vermelha e os halos vermelhos são todos criados ao redor, começam a se alargar do nada e depois de entoar um certo feitiço, começa a cair uma chuva incessante numa velocidade inimaginável. E isso pode causar buffs, debuffs e até mesmo matar inimigos em determinada área ali. O Makoto criou isso. Depois disso, cara, os próprios deuses começaram a conversar sobre o Makoto. Agora ele não estava mais no nível humano, nem nível de mensageiro de Deus, e sim poderia ser considerado um semideus. Inclusive, galera, não é claramente afirmado pelo autor, mas é onde ele se torna um candidato no título de Deus a partir daí, tá? Pelo Deus da criação, justamente por ele conseguir ignorar o mundo criado pela deusa. Ainda é um segredo escondido e guardado pelos deuses que deram a ele. A gente mesmo não sabe muito a fundo sobre isso, só tem algumas especulações. Nessa altura do campeonato, cara, devido ao Makoto ter um tremendo poder mágico e tal, além do constante aumento desse poder, o Makoto se tornou imune a todos os tipos de maldições ou feitiços mágicos lançados por inimigos, o que tornou ele alguém incapaz de simplesmente matar por esses meios, devido a uma tremenda magia que foi gerada. Além também de todas as mudanças que ele experimentou com o corpo dele, o Makoto também acabou se tornando imune a todos os tipos de venenos mortais, sejam naturais ou artificiais. O corpo dele recebe o veneno de qualquer meio possível, ele não morre por conta disso. Infelizmente, ele ainda não assumiu o trono, né? Não derrotou a deusa, não se tornou o deus desse novo mundo. Mas, cara, rapaz, seria muito interessante. Eu tô torcendo muito para que ele derrote a deusa e volte a ver a família dele. Seja no mundo dele, ou trazer a família dele para esse mundo, ou sei lá, transitar entre os dois mundos, né? Se ele se tornar o deus da parada, isso aí não importa como. O importante mesmo é ver ele quebrar essa deusa na pancada, que eu tenho certeza que não só eu quero, mas você também tá doido para ver, cara.
Bom, família, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido toda a evolução dele, lembrando, essa é a evolução dele até o momento, tá? Porque a Novel entrou em hiato, então podemos dizer que até o momento ele se tornou isso daí, quase praticamente um deus, né? Não foi dito a palavra deus especificamente, mas daqui a pouco, quando sair do hiato essa Novel aí, a gente vai ver ele se tornando um deus com certeza. É o destino do Makoto se tornar o cara mais forte do mundo e derrotar a deusa, mano, a Bug, que a gente tá com ódio dessa mulher. Então, se você quiser acompanhar isso, lógico que a gente vai continuar acompanhando, você só precisa se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Manda a sua inscrição, manda o sininho ativado, que por dentro de Tsukimichi tu vai ficar. Fora de Tsukimichi tem outras obras boas demais que a gente tá falando aí no canal e você não pode perder, cara. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima, hein? Até mais. Valeu!